Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Saudações a todos que nos acompanham. Estamos aqui para apresentar um tema sobre a responsabilidade civil do Estado por da Justiça em Moçambique. O supervisor deste trabalho é chamado Alberto Chapila, professor doutor. Quanto à estrutura, o trabalho compreende 3 capítulos, que é a metodologia no início, e revisão da literatura e análise e interpretação de dados. A introdução e a conclusão só serão mencionados, mas não são vistos como capítulo. Este trabalho tem como pretensão refletir sobre a reflexão sobre a responsabilidade civil do Estado em Moçambique, onde, com o surgimento do Estado de Direito Democrático, muitos cidadãos teriam um alívio, sendo que antes do Estado de Direito Democrático as pessoas eram sujeitos em muitas situações desumanas, onde não havia limitação da lei, conforme Lopes. Então, com esta introdução do Estado de Direito Democrático, espera-se a limitação da atuação do poder, daqueles que têm poder, mas também o cumprimento da lei. Não se faz as vontades de como vinha a se fazer antes do Estado de Direito Democrático, onde os poderes podiam fazer da sua maneira. Podemos ver os artigos 54 e 58, que diz que estabelece que o Estado deve garantir a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, o que inclui a reparação dos erros judiciais cometidos pelo sistema judiciário. Problematização. O pesquisador está preocupado com a situação em que muitos cidadãos inocentes são detidos injustamente antes que a veracidade dos fatos seja devidamente apurada. Esse problema é agravado pela falta da responsabilização dos servidores públicos envolvidos em tais atos prejudiciais. A questão central é como a falha na averiguação adequada dos fatos e a ausência de responsabilização dos agentes públicos afeta a segurança e a justiça dos cidadãos. Aqui há muitos elementos que podem ser chamados, podem ser elencados sobre a impunidade dos servidores públicos, a interferência na justiça. Quanto aos objetivos geral, refletir sobre a responsabilidade civil do Estado por da Justiça, no caso do Tribunal Judiciário de Xai, é específico, identificar casos de aplicação da justiça, no caso da cidade de Xai, analisar as consequências jurídicas e sociais do gênero da justiça, avaliar as práticas atuais da responsabilização do Estado e dos agentes envolvidos, propondo medidas para melhorar a compensação e a prevenção dos futuros casos. Quanto à metodologia, a pesquisa adotou, quanto ao tipo, a pesquisa adotou uma abordagem metodológica, qualitativa. Quanto ao método dedutivo, quanto aos objetivos exploratórios, quanto às técnicas, instrumentos de recolha de dados, aplicou-se uma pesquisa biográfica e a entrevista sistema estruturado. Revisão revisão bibliográfica. O que é o Estado de Direito Democrático? Não é? Essa é a primeira questão que nós queremos discutir durante esta apresentação. Existe o Estado de Direito Democrático, assim como o Estado de não direito. Conforme o mesmo autor Gomes Canotilho, o conceito do Estado de Direito envolve 2 aspectos fundamentais: limitação do poder pelo direito, aquilo que vinha já para explicar. Isso significa que todas as atividades estatais devem estar de acordo com o dispositivo, com o direito positivo, ou seja, as leis e normas estabelecidas democraticamente, vide artigo 2, 3, ambos da CLM.
garantia dos direitos individuais. Esse emprego, os cidadãos têm direitos fundamentais que são reconhecidos e respeitados pelo Estado. Mas também podemos ver o artigo 62, que fala de acesso à justiça, do mesmo dispositivo legal. Podemos conceituar aqui, ou trazer a noção sobre a justiça. Justiça é a virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de outrem e manifesta-se pela ordem jurídica, conforme Marcelo. Justiça é a virtude de conceder a cada um o que lhe é devido, sendo a capacidade de julgar conforme o direito e a boa consciência. Há que destacar a justiça no olhar do Aristóteles, onde, para este, busca equilíbrio e equidade na sociedade, devido à justiça em duas categorias: justiça distributiva, que se refere à equitativa de bens, recursos e horas na sociedade, levando em conta o mérito e as necessidades de cada pessoa. Justiça corretiva diz respeito à restauração do equilíbrio em caso de injustiça, como delitos ou danos. Se alguém cometer um erro ou prejudicar o outro, a justiça corretiva visa reparar o dano causado, buscando o equilíbrio entre as partes envolvidas. Paulo, 2010. O autor desta pesquisa, além de ver as divergências entre os autores e as convergências, para ele entende que para ver a justiça não basta a influência. Muitas vezes a influência tem interferido naquilo que são as ações da justiça, não? Tem interferido na administração da justiça, as influências. Ter dinheiro, ter poder econômico, isso também pode ser um dos elementos que pode minar aquilo que é a justiça, porque as pessoas que são desfavorecidas, muitas vezes, são essas vítimas, as pessoas vulneráveis são esses exemplos na atuação da justiça. Sendo que a justiça inspira o respeito, o equilíbrio e o mérito. Quanto ao mérito, são aquelas questões que têm a ver com quem que está como servidor público, como é que chegou lá. Era a justiça. Como também elemento interessante na nossa pesquisa, era a justiça. Refere-se às falhas no processo judiciário que resultam em condenações injustas. O erro judiciário não apenas prejudica o indivíduo, mas também mina a confiança na justiça como um todo. Os impactos sociais incluem estigmatização e violação dos direitos fundamentais, conforme Chissano. A justiça, sob a ótica da equidade, e uma das suas preocupações centrais é garantir que o erro judiciário seja minimizado, conforme Rawls. Propõe que o sistema da justiça deve ser estruturado para garantir que qualquer erro seja corrigido rapidamente de forma a minimizar o impacto sobre os indivíduos afetados, na mesma ideia do Rawls. Quando tem o dever de fazer a justiça, não o fazer, abre espaço para a justiça privada. Este é o entendimento do pesquisador, mas também há que abraçar a ideia de Rawls, que diz que quando a justiça não é bem administrada, mina, sobretudo, o desenvolvimento ou a vida dos cidadãos, não é? Este era o desenvolvimento naquilo que concerne a revisão da literatura. Portanto, agora vamos ver a análise de interpretação de dados. A primeira questão que confrontamos os nossos entrevistados: já ouviu falar ou testemunhou de um fato relacionado com o erro da justiça? Os entrevistados foram unânimes ao afirmar que 100% que já ouviram o testemunho de casos relacionados às erros judiciais, da justiça. O erro judiciário pode se manifestar em várias circunstâncias, levando à privação injusta e equivocada da liberdade de um indivíduo como resultado da ação da autoridade policial ou judiciária. O Ministério Público tem a legitimidade para recorrer às decisões dos tribunais, mesmo que seja no exclusivo interesse do arguido.
devido ao artigo 453 do Código de Processo Penal, artigo 58 e 62 da CRE. Segundo o NUS, o erro judiciário representa uma violação dos direitos essenciais resultando em sofrimento para o inocente, e muitas das vezes em sua marginalização. Agora estamos na fase de conclusões e sugestões, para não ceder o tempo. A evolução dos métodos punitivos ao longo do tempo destaca a importância de um sistema legal que não apenas pune, mas também reparar a injustiça cometida pelo Estado, assegurando assim a proteção dos direitos individuais, promovendo uma administração pública responsável e justa. Em virtude de Moçambique ser um Estado de direito democrático, é crucial estabelecer as normas específicas que asseguram a indenização do réu por erros judiciais. Chegado aqui, o meu muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.